Olá! Quero convidar você para refletirmos sobre o livro dos Salmos. Esse é o primeiro estudo de 10. Hoje nossa reflexão está baseada no primeiro e no último capítulo deste livro. O Salmo 1 fala dos dois caminhos, o caminho da justiça e o caminho da injustiça. O Salmo 150 fala da festa, da dança, da alegria. Então nós temos luta e festa, militância e celebração, dois momentos importantes da vida do povo, duas orientações básicas para uma oração. Quero convidar para que você pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 1 e o Salmo 150. Faça anotações, destaque versos que mais lhe chamam a atenção. Pause este vídeo para ler e depois retorne e continuaremos o estudo. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a inspiração do Espírito Santo estejam conosco. Amém. O livro dos Salmos, na história do povo de Deus, é uma espécie de grande rede armada para descansar e acumular as forças. A rede dos Salmos está pendurada em dois armadores bem fortes, que são o Salmo 1 e o Salmo 150. Nesses dois salmos, essa rede de todos os livros dos Salmos está ancorada. Salmo 1 e 150, o primeiro e o último. O Salmo 1, ele justamente indica o ponto de partida da oração. É o livro dos Salmos dos dois caminhos. Colocados na abertura do livro, esse salmo sugere justamente que quem quiser levar uma vida de oração deve fazer uma opção radical entre o caminho dos justos e o caminho dos injustos, conforme diz o verso 6 do Salmo 1. Deve-se decidir firmemente a viver conforme as exigências da lei do Senhor, conforme realça justamente o verso 2. A oração ela é definida como meditar na lei de Deus dia e noite, conforme diz o verso 2. Essa meditação está em função da escolha entre o bem e o mal e da luta entre a justiça e a injustiça. A oração ela é vista justamente como meio do povo romper a injustiça de se manter no rumo da lei de Deus, conforme diz o verso 1 e 2. O objetivo da oração é produzir frutos em tempo certo, igual a uma árvore frondosa e sempre verde, que é plantada à beira das águas correntes, conforme lembra o verso 3. Resumindo, na abertura do livro dos Salmos, no Salmo 1, no começo da caminhada do povo de Deus está a preocupação com a observância da lei, com a prática da justiça, com a eficácia da ação que eles mantinham. Essa preocupação é um dos dois armadores que sustentam a rede dos Salmos. A sua influência percorre todos os Salmos até o último deles, que é o Salmo 150. Mas a oração não é só um meio para alcançar um fim, é também o próprio fim que se quer alcançar. Antecipação da festa final. É disso que se trata o Salmo 150. Ele descreve, como num painel luminoso, aquele que nós encontramos nos estacionamentos, o ponto de chegada do caminho da oração. No final do livro dos Salmos, a oração é definida como louvor e festa. Aleluia! Louvai ao Senhor, como ele termina. Com traços curtos e claros, o Salmo indica o lugar e o motivo da oração de louvor. O templo, conforme o verso 1, é a casa de Deus, é onde a comunidade se reúne diante de Deus. O firmamento, ainda no verso 1, é onde se revela a presença de Deus como Criador. E as façanhas, conforme o verso 2, isso é, a história de Deus se revela como libertador nas maravilhas que o próprio Deus operou. Comunidade, natureza e história.
As três são expressões da sua imensa glória, a imensa glória de Deus, conforme o verso 2. O Salmo convida todos os seres vivos a participar do louvor. Todo o que vive e respira louve ao Senhor, diz o verso 6. O verso 3 ao verso 5 justamente lembra e enumera os instrumentos que devem ser usados. Todas as pessoas têm de entrar na dança, lembra o verso 4. Nesse painel luminoso que apresenta o ponto final da história e da oração, a humanidade aparece como um bloco alegre, como um bloco animado, desfilando num eterno louvor. Resumindo, a história termina num alegre louvor, a gratidão explode em cânticos. Todo o que vive e respira louve ao Senhor, lembra o verso 6. Este é o outro armador que está pendurado à rede dos salmos. A sua influência percorre todos os salmos, até a outra ponta da rede, que é o Salmo 1. É a festa, a gratuidade, o puro bem-querer, sem nenhum outro objetivo além de ficar diante de Deus, numa oração gratuita para cantar, louvar e agradecer. Aqui a oração já não é meio, mas o próprio ponto final, a festa. Deitado na rede dos salmos, o povo tem os pés na direção do Salmo 1, a cabeça e o coração na direção do Salmo 150. Toda a oração é, ao mesmo tempo, meio e fim. É observância e gratuidade, pedido e louvor, conversão e gratidão, compromisso e amizade, caminhada e chegada, luta e festa, lei e graça. O perigo que constantemente ameaça a oração é pensar que apenas um dos dois armadores pode sustentar o caminho do povo. Quando somente um dos dois sustenta, indiferente se é a lei ou indiferente se é a graça, a rede desmancha e o povo tem uma queda inevitável. O primeiro perigo é achar que a oração, o louvor e a celebração já não valem para animar a luta que só o planejamento e a eficiência podem levar a algum resultado de mudança e de transformação, quando estamos apoiados somente no início dos salmos. Isso pode levar ao radicalismo e ao fanatismo, que excluem a festa, excluem totalmente a festa. A confraternização, em que cada um se tranca dentro das suas próprias ideias. O segundo perigo é quando nós nos atemos somente a esse outro pilar. Achar que na oração só se deve pensar no louvor, na festa, e não nos problemas da luta do povo e da militância. É deixar tudo para Deus, sob o protesto de que a salvação é um dom gratuito e que nossa luta e observância não contribuem em nada. Isso provoca a passividade, a inércia, que deixa a história à deriva, entregue à ideologia dominante e devastadora da sociedade e da natureza, sem deixar lugar nem para Deus, nem para o próprio povo. O difícil mesmo é encontrar o leito onde esses dois córregos, o da luta e o da festa, correm unidos. Difícil é colocar essa rede pautada nesses dois pontos. O desafio maior é saber articular uma prática eficaz de luta com a capacidade de festa e gratuidade, onde o povo pode voltar seus pés para a lei e também voltar seu coração e mente para a gratuidade. Agradeço por você ter participado desse estudo até aqui, que ele possa ser construção na sua caminhada de fé, assim que Deus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. Termine esse estudo com uma oração. Coloque diante de Deus os sentimentos que vieram em sua mente e seu coração durante esse estudo. Coloque as dúvidas e as incertezas que chegaram até você nesse estudo. Também coloque a situação do país e do mundo na sua oração. Que tenhamos um abençoado dia,
uma abençoada semana. Amém.